Arcano 9 O Eremita. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. Arcano 9 O Eremita. A iniciação. Solidão. Sofrimentos. Efirote cabalístico, Jesod. Letra hebraica, Tete. Axioma transcendente, sobe ao monte e contempla a terra prometida, mas não te afirmo que entrarás nela. Elemento de predição, promete a ciência para que se faça descobrimentos, ordem ao realizá-los e cautela para servir-se deles. Associações novas e propícias. Amigos que ajudam e amigos que obstaculizam. Luz da razão e luz da intuição, a primeira para o imediato e a segunda para o que virá a ser. Arcano 9, 9, Amor divino. Prudência. O ermitão. A iniciação. Jesod, o sol de leão. A nona carta do tarô. O ermitão. O absoluto. O arcano número 9 é o ermitão, prudente e sábio, é a solidão. Na nona esfera há grandes sofrimentos. Na nona esfera existe suprema dor, tal como é afirmado por Dante, na Divina Comédia. Temos de aprender a entender, temos de aprender a sofrer, a ser resignados. Aqueles que não o são, fracassam. Descrição da lâmina. Neste arcano encontramos, nas águas da vida, uma lua acendendo. No centro, um velho ermitão caminha sustendo na sua mão esquerda a lâmpada que lhe ilumina o caminho, é a lâmpada de Hermes, a sabedoria. Com a sua mão direita apoia-se no bastão dos patriarcas, o qual representa a coluna vertebral com as suas 7 igrejas. O ermitão, prudente e sábio, está envolvido com um manto protetor de Apolônio, simbolizando a prudência. Por detrás de si encontra-se a palma da vitória. Na parte superior está um sol brilhando com 3 raios, indicando as 3 forças primárias, que desce para se unir com a lua. A lua acende e o sol desce, indicando-nos a necessidade de transformarmos a lua em sol através da transmutação, converter, com o arcano AZF, os corpos lunares em solares. O arcano 9 indica claramente as 9 esferas dos infernos atômicos da natureza e as 9 esferas dos 9 céus. Este arcano também assinala os 9 planetas representados nas 9 esferas do planeta Terra. O iniciado tem de descer as 9 esferas submersas para depois ganhar os 9 céus correspondentes a cada planeta. Interpretação. No capítulo anterior analisamos a justiça, de onde deriva o ser justo, e isto tem uma explicação racional que se fundamenta em 3 virtudes santas: consciência, amor e compreensão. Parece, e não tenho temor de equivocar-me, que tudo na criação e nas leis tem um ponto matemático do qual sai o amor ou o ódio. Da luz e da consciência sai o amor que torna tudo belo, agradável. Da inconsciência e do ódio sai tudo que é triste, sem vigor, infernal. Poderíamos dizer que o eremita é aquele homem solitário que leva em sua mão uma gadanha simbolizando a morte, uma pequena tocha que ilumina seu caminho, simbolizando a luz divina nas mãos do ser humano, aquele eremita que viaja pelo caminho da vida, enfrentando a solidão, as provas e a dor, iluminado nas noites escuras por essa pequena tocha da consciência para tirar das trevas a luz e a consciência que outrora perdeu. O eremita é a viva representação do homem que renuncia a si mesmo, que não tem temor, mas que tem muita fé. O eremita sempre é acompanhado por 3 raios que lhe fortalecem em seu caminho, que são a vontade, a compreensão e a fé. Quem deseja a mulher do próximo, não compreendeu o que é o drama da paixão e morte do Cristo. A mulher é um complemento do homem e vice-versa. Quem busca seu complemento e se une a ele, o faz bem. Quem deseja a mulher ou a mulher que deseja ao homem por paixão, não por complemento, o faz mal. Temos que viajar pelo caminho da vida sozinhos, porém temos que buscar o complemento para que o azeite, que faz arder nossa lâmpada, nunca se acabe. O desejo é paixão, quem vence a paixão vence o desejo. A necessidade se faz quando, por compreensão, se trabalha. Prática. Sentado em um lugar cômodo, imaginar seu chakra muladhara cheio de luz, cheio de fogo, subir essa luz pela coluna espinhal com a imaginação e a vontade pronunciando a letra S, através de seu pai e sua divina mãe, invocar a grande maga Devata Ganesha e pedir-lhe, rogar-lhe, implorar-lhe que limpe seu chakra muladhara e que faça subir seus fogos sagrados pronunciando os mantras Van Sanchan,
7 vezes. Significado esotérico. O arcano número 9 é o ermitão, a solidão. Este arcano de uma forma mais sublime é a nona esfera, o sexo. A descida à nona esfera era nos antigos tempos a maior prova para a suprema dignidade do hierofante. Hermes, Buda, Jesus Cristo, Zoroastro, Dante, etc. E muitos outros grandes iniciados tiveram de passar por essa suprema prova, descer à nona esfera para trabalhar com o fogo e a água, origem de mundos, animais, homens e deuses. Toda a autêntica iniciação branca tem aí o seu início. Na nona esfera ou nono extracto da Terra, no centro da Terra, no próprio coração da Terra, encontra-se, resplandecente, o símbolo do infinito. Este símbolo tem a forma de um 8. O símbolo do infinito é o Santo 8. Neste símbolo estão representados o coração, o cérebro e o sexo do gênio da Terra. O nome secreto desse gênio é Shangon. O Zohar adverte-nos, de forma enfática, que no fundo do abismo vive o Adão protoplastos, princípio diferenciador das almas. Com esse princípio temos de disputar, dentro de nós próprios, uma luta de morte. A luta é terrível, cérebro contra sexo, sexo contra cérebro, e o que é mais espantoso e doloroso é a questão do coração contra coração. É óbvio que nos seres humanos todas as forças giram tendo por base o Santo 8. Aquele que quiser entrar na cidade das 9 portas, mencionada no Bhagavad Gita, deve decidir-se a descer a forja acesa de Vulcano. No organismo humano a nona esfera é o sexo, aquele que quiser autorrealizar-se tem de descer a nona esfera para trabalhar com a água e o fogo para chegar ao segundo nascimento. Na nona esfera encontra-se a forja acesa de Vulcano, o sexo. Aí desce Marte para retemperar a sua espada flamígera e conquistar o coração de Vênus, a iniciação venusta, Hércules, para limpar os estábulos de Algias, os baixos fundos animais, Perseu, para cortar, com a sua espada flamígera, a cabeça da Medusa, o eu psicológico ou Adão terreno. E essa cabeça semeada de serpentes deve ser entregue, pelo estudante esotérico, a Minerva, a deusa da sabedoria. 9 meses permanece o feto dentro do ventre materno e 9 idades são necessárias no ventre de Rhea, Tonantzin, Cibeles, ou seja, a Mãe Natura, para que nasça uma humanidade planetária. Assim também é óbvio que tem de se descer a nona esfera para se poder gestar e conseguir o segundo nascimento. Jesus disse a Nicodemos, é necessário que nasças de novo para poderes entrar no reino dos céus. João 3:15. Isto significa fabricar os corpos solares porque ninguém pode entrar no reino se estiver vestido com farrapos lunares. É necessário fabricar os corpos solares, e isto somente se consegue transmutando a energia criadora. Na teogonia egípcia esses corpos solares estão representados pelo Sahu egípcio. Ninguém tem o direito de se sentar à mesa dos anjos se não estiver vestido com os corpos solares. Temos de fabricar o Tossom Eliacon, o corpo de ouro do homem solar. Está escrito que, tortuoso é o caminho que conduz à luz. Aquele que quiser seguir o caminho, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Os 3 factores da revolução da consciência, morrer, nascer e sacrifício. Aquele que quiser autorrealizar-se deve estar disposto a renunciar a tudo, riquezas, honra, prestígio, deve dar o seu próprio sangue, deve ter um centro de gravidade, um centro de consciência permanente. Todos nós, os seres humanos, não somos mais do que máquinas controladas pelos nossos eus, o ego é plural. Estamos colocados numa situação pouco vantajosa, o que significa que são necessários superesforços para aniquilar o eu. Esse ego, o Mefistófeles, é a raiz de todos os nossos sofrimentos e dores e vive em função do seu próprio condicionamento. Devemos reduzi-lo à poeira cósmica para ter uma consciência desperta, para poder ver a senda. Por saber entende-se, ver, ouvir e tocar as grandes realidades. É necessário entender o que significa o fundo do abismo. Quando se diz descer ao fundo do abismo, significa isso mesmo. Ao descer a nona esfera, pela lei das concomitâncias ou das relações, entramos em harmonia com o organismo planetário em que vivemos. Aquele que trabalha na nona esfera desceu ao fundo do seu aspecto real. Se aquele que aí está a trabalhar desencarnasse, comprovaria que realmente vive nessa região. Uma nona esfera é o centro da Terra. É claro que somente o comprovaria aquele que tivesse despertado a consciência. Tem de se advertir o neófito que na nona esfera existe a suprema dor,
tal como afirma Dante na Divina Comédia, nos condenados as lágrimas coalharam-se nos seus olhos, a outros as águas sobem até aos seus órgãos criadores. É preciso saber entender, é preciso aprender a sofrer, a ser-se resignado, os que não o são fracassam, são como um tetragramaton. É um paradoxo querer encontrar felicidade na nona esfera. Seria absurdo, pois a autorrealização íntima é custosa, tem um preço, o qual pode até ser a própria vida. Acaso não foi Irabife assassinado e procurado por 27 mestres, o que somado cabalisticamente dá 2 mais 7 igual 9? Na nona esfera há grandes dores até que por fim se chega ao segundo nascimento. Quando Jesus disse a Nicodemos que tinha de renascer de novo, ele não compreendeu. Jesus, sim, conhecia o grande mistério. Sairemos alguma vez da nona esfera? Sim. Quando se consegue o segundo nascimento? Depois de ter criado o Ertosomeliacon na forja dos Ciclopes, o sexo, tive de passar algum tempo em profundas reflexões. Na mansão do amor, no templo dos 2 vezes nascidos, encontrei outros irmãos e irmãs que também tinham trabalhado intensamente na forja acesa de Vulcano, o sexo, todos eles brilhavam gloriosamente entre os indescritíveis encantos da Sexta-feira Santa. Reunimos-nos para comentar as lutas e os sofrimentos, tínhamos saído vitoriosos. Mas tudo isto é o princípio dos princípios, o fundamento dos fundamentos, há algo mais para além disto e torna-se necessário que vós sejais informados. Se um dos 2 vezes nascido S, ou alguém que tenha conseguido o adeptado, tenta chegar ao estado angélico, terá de descer outra vez ao poço profundo do universo, a nona esfera, e uma vez concluído o trabalho, voltar a subir pela escada, ou escala de Lúcifer, para alcançar esse estado angélico. Se quiser ser um arcanjo, um principado, um trono ou um querubim, tem de proceder do mesmo modo, descer para logo subir. É preciso entender e distinguir entre o que é uma queda e o que é uma descida. Aquele que já foi decapitado não pode voltar a sê-lo. Nas vésperas da entrada no absoluto necessita-se de descer à nona esfera. Quando se chega ao segundo nascimento, o sexo é-nos proibido, já não se utilizará o sexo porque se quer, mas sim porque se recebe a ordem da fraternidade branca, a ordem sagrada, ou então a ordem do Pai que está em segredo. Se nos ordenam descer ao poço do abismo, temos de obedecer, e isto não é prazer, mas sim dor e sacrifício. Pela escada luciférica temos de descer e sofrer, precisamos de nos converter em mestres, tanto das forças superiores como das inferiores. O Pai que está em segredo ordena o que se deve fazer, somente se desce quando se recebe a ordem. Somente perde os seus graus iniciáticos aquele que cai, não o que desceu. Concluído o trabalho, recebem-se as ordens e já não se utiliza o sexo de forma caprichosa. É o Pai, o dono deste ato, e do próprio Pai tem de vir a ordem. O sexo não nos pertence, mas sim ao Pai. A lei de Leviatã é a lei daquele maçom que já ultrapassou todos os graus esotéricos e, como já foi decapitado, não pode sofrer qualquer dano, nem de cima nem de baixo, vive em sintonia com a grande lei. Este é o conhecimento superior da maçonaria esotérica. Primeiro fazemos a nossa vontade caprichosa, depois temos de fazer a vontade do Pai. Quando já não se tem régua e desaparece a maldade, somente se sabe fazer a vontade do Pai, e Ele é o nosso verdadeiro ser, é o ancião dos dias, está para além de Átman, quando Ele ordena, as suas ordens devem ser cumpridas. Somente nos libertamos da nona esfera quando nos convertemos em Paramartasatias, habitantes do absoluto, então submergimos-nos na dita abstrata. Porém, antes que tal suceda, haverá uma humilhação, precisamos de voltar a descer, senão violar-se-ia a lei de Leviatã, o selo de Salomão. No Apocalipse da Santa Bíblia também encontramos os mistérios da nona esfera, e ouvi o número dos que foram assinalados, que eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. 7h04. Ao somar cabalisticamente os números entre si, temos o número 9, 1 mais 4 mais 4 é igual a 9, a nona esfera, o sexo. Somente são salvos aqueles que tenham conseguido a castidade absoluta. E olhei, e eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 que tinham escrito sobre as suas frontes o nome dele e o nome de seu pai. 14h01. O monte de Sião é os mundos superiores, os números são quantidades simbólicas e cabalisticamente são assim decompostos, 1 mais 4 mais 4 é igual a 9. 9 é a nona esfera, o sexo. Somente com o grande arcano podemos ser salvos e receber o nome do Pai na fronte. O povo de Sião é o povo espiritual de Deus.
Este povo está constituído por todos aqueles que praticam a magia sexual, o povo da castidade. Referindo-se à Nova Jerusalém diz, e mediu o seu muro, 144 covados, medida de homem, que era, o também, a do anjo. 21 horas e 17 minutos, 144 é igual a 1 mais 4 mais 4 é igual a 9, o sexo. O E9 é medida de homem e de anjo. 9 meses permanecemos no ventre materno. Somente na nona esfera pode nascer o filho do homem. Nunca se conheceu qualquer anjo que não tenha nascido da nona esfera. Aquele que quiser cortar a cabeça da Medusa, o eu, deve descer à nona esfera. Aquele que quiser encarnar o Cristo tem de descer à nona esfera. Aquele que quiser dissolver o eu deve descer à nona esfera. A nona esfera é o Sanctum Regnum da onipotência divina do terceiro Logos. Na nona esfera encontramos a forja acesa de Vulcano. Todo pombinho que trabalhe na grande obra deve apoiar-se no seu báculo, alumiar-se com a sua própria lâmpada e cobrir-se com o seu manto sagrado. Todo pombinho deve ser prudente. Se quereis encarnar o Cristo, sede como o limão. Fugi da luxúria e do álcool. Matai as raízes mais íntimas do desejo. Abundam estudantes esoteristas que erroneamente afirmam haver muitos caminhos para chegar a Deus. Contudo, o divino e grande Mestre Jesus disse, e que estreita é a porta e que apertado o caminho que conduz à luz, e quão poucos são os que acertam com ele. Mateus, 7 horas e 14 minutos. Se o estudante esotérico esquadrinhar pacientemente os 4 evangelhos, poderá comprovar por si próprio que Jesus nunca disse que existiam muitos caminhos. O adorável Salvador do mundo falou somente de uma só porta estreita e de um só caminho, tortuoso e difícil. E essa porta é o sexo. E esse caminho é o sexo. Não há outro caminho para chegar a Deus. Jamais se conheceu, em toda a eternidade, algum profeta que tenha conhecido outra porta que não o sexo. Alguns estudantes esotéricos equivocados, confusos, errados, objectam estes ensinamentos e afirmam que Pitágoras, Zoroastro, Jesus e outros iniciados eram celibatários e que nunca tiveram mulher. Em todos os templos de mistérios existiram vestais sagradas. Os materialistas, os desrespeitosos, os mal-intencionados, arbitrariamente pretendem chamá-las prostitutas sagradas, porém essas vestais eram verdadeiras virgens iniciadas, virgens esotéricas, ainda que seus corpos já não o fossem fisiologicamente. Os iniciados do templo, Pitágoras, Zoroastro, Jesus Cristo, e todos os antigos iniciados, sem exceção, praticaram realmente o arcano AZF com as vestais do templo. Somente na forja acesa de Vulcano, esses grandes iniciados, puderam retemperar as suas armas e conquistar o coração de Vênus. A iniciação nos arcanos. Este é o arcano do ermitão, é representado como um ancião que leva uma lâmpada na sua mão direita. Esta lâmpada deve ser elevada ao alto para que ilumine a senda, há que elevá-la, levantá-la bem alto para iluminar. O número 9 ao ser multiplicado por qualquer dígito dá sempre 9, por exemplo. 2 vezes 9 igual 18, 1 mais 8 igual 9. 4 vezes 9 igual 36, 3 mais 6 igual 9. 5 vezes 9 igual 45, 4 mais 5 igual 9. Isto torna-se interessantíssimo, existem 9 círculos infernais no interior da Terra. Desde a sua epiderme até a parte central pode-se dizer que há 9 universos paralelos infernais que vão até ao próprio coração da Terra, ficando o 9º círculo no mesmíssimo centro terrestre. Estes 9 círculos são as 9 regiões demoníacas ou diabólicas. Também existem 9 círculos superiores que no ocultismo se denominam os 9 céus. A esses 9 céus podemos representá-los com os 9 planetas. Quando nos referimos, por exemplo, à Lua, não devemos pensar no satélite físico Lua. A região sublunar diabólica não deve ser procurada na Lua, mas sim no interior da Terra. Pensemos agora no céu lunar, não se quer dizer que seja relativo, precisamente, à Lua, mas sim às regiões superiores, ou seja, às regiões moleculares, a um mundo molecular, que se encontra aqui mesmo no nosso mundo. Este primeiro céu lunar tem a sua própria ciência. Aí se encontram as almas que merecem ascender a essa região porque nem todos os desencarnados conseguem chegar a este céu, a maior parte dos desencarnados tornam a regressar, a partir do umbral, para entrarem na região dos mortos e logo penetrarem numa nova matriz, outros entram na evolução submersa das 9 esferas infernais. Entra-se no primeiro céu lunar como num descanso. A lua está relacionada com a castidade,
com o sexo. Aí podemos recordar distintos erros cometidos através do sexo. Existe um grave problema: a Lua tende para a materialidade, toda a mecanicidade terrestre está controlada pela Lua. Toda a vida da Terra, toda a mecânica terrestre, está controlada pela Lua. Toda essa vida mecânica em que vivemos é de tipo lunar. A Lua, tal qual uma peça de um grande relógio, faz mover a maquinaria terrestre. Da Lua depende o crescimento dos vegetais, dos animais, a ovulação na mulher, o fluxo e o refluxo dos mares, as altas e as baixas marés, etc. Como a vida é tão mecanicista, se realmente se quiser triunfar, deve-se aproveitar a lua crescente para as nossas atividades, tal como a lua cheia. Se é usada a lua minguante, fracassa-se. A lua nova é muito difícil, não tem força. Se quisermos triunfar na alguma atividade ou nos negócios temos, inevitavelmente, de aproveitar a lua crescente e a lua cheia. Nunca devemos começar um negócio em quarto minguante ou em lua nova. Para controlar a materialidade lunar tem de se apelar aos perfumes vegetais das rosas e das violetas. Há que usá-los para controlar a materialidade, já que a lua exerce uma influência materialista sobre a mente humana. Para nossa desgraça, os elementos subjetivos que temos dentro de nós são controlados pela lua. A alma de cada ser vivente emana de um Ra-átomo, o Ra-Ein Sof. Cada um de nós tem o seu Ein Sof, que é uma estrela que brilha no espaço infinito. Para além dos 9 céus, as almas devem retornar à sua estrela, ao seu Ein Sof. O regresso à sua estrela é algo divino. No dia em que se autorrealize dar-se-á ao luxo de regressar à sua estrela, e isto foi já comentado por Platão no seu Ortimeu. Cada bípede tricerebrado precisa de fabricar, a borboleta para retornar a essa estrela. Os 9 céus estão em íntima concordância, compaginam-se com os 9 círculos infernais, assim. 9 céus mais 9 círculos infernais igual a 18. 1 mais 8 igual 9, o número do mestre, do iniciado. Precisamos de nos autorrealizar nos 18 círculos. O indivíduo que não se tem autorrealizado nos 18 círculos não é um mestre. Em síntese, ser o 9 perfeito é desenvolver-se nos 18 círculos para ser-se um mestre. Atman é o Espírito Divino, uma emanação do Logos, que tem 2 almas, Buddhi e Manas. Compreender isto é algo vital. Na Idade Média, quando o cavaleiro medieval saía para lutar pela sua dama, não era mais do que a alma humana lutando para conquistar a sua alma espiritual. Cheguei a esta compreensão quando o meu real ser me levou ao mundo causal, o qual é de uma cor intensamente azul elétrica. O rei, Atman, o senhor, sentou-se ante uma mesa com a sua bela dama, a sua alma espiritual, a sua Beatriz, a sua Valquíria, sentaram-se formando, com a alma humana, um triângulo. Atman começou a falar e então disse: eu tenho 2 almas, a alma espiritual e a alma humana. Enquanto a alma humana trabalha, a alma espiritual brinca, vive feliz. Esta é a minha doutrina. Assim nós os 3 somos um. Nós, Atman, Buddhi e Manas, reunimos-nos no mundo causal, nessa região das causas. Se não fosse essa experiência, não poderia explicar isto tão claramente. Atman desdobra-se em Buddhi e em Manas, tal como se nos víssemos num espelho, e então surge a Trindade. A essência é um desdobramento do Manas superior, essa essência por sua vez engarrafa-se no ego. O despertar dessa essência é o despertar da consciência, é tornarmos-nos conscientes dos mistérios da vida e da morte. Muitos querem despertar a consciência, porém, a qualquer momento, abandonam o trabalho. Por isso, a ninguém se comunicava o Maituna sem que antes despertasse a consciência. A mensagem de Natal de 1968-69 traz descritas as runas para o despertar da consciência. Encarnar o ser, a tríade divina, isso sim, é muito difícil. Há necessidade de fabricar os corpos solares. Se o ser fosse encarnado antes de se ter fabricado os corpos solares, não se aguentaria o choque elétrico, morrer-se-ia. Fabricar os corpos solares é algo vital, deve-se trabalhar na 9ª esfera. Tem de se descer a forja dos ciclopes para se trabalhar com a água e o fogo. A energia criadora é o Espírito Santo, o vulcano é o terceiro Logos, a força sexual é Shiva. O fogo sagrado é ela, a serpente ígnea que ascende pelo canal medular é a mãe Kundalini. Ela desposa-se com o seu marido na glândula pineal. O terceiro Logos, o Espírito Santo, o eterno esposo é quem fecunda a mãe divina Kundalini, a raiz da mônada mãe espaço.
A sementeira cósmica, a Matripadma, é a Deva Mater, é a matéria caótica, a substância mater, a matéria-prima da grande obra, essa é a mãe espaço. O Espírito Santo é o terceiro Logos, que é fecunda, que está latente na Matripadma, sem ele, ela permanece estática e com ele, se inflama, resplandece, se entumece. O Pai é o primeiro Logos, o segundo é o Filho e o terceiro é o Espírito Santo. Estes três aspectos estão por detrás de Atman, Buddhi e Manas. Do Ein Sof emana o Pai, de ele, o Filho e de este, o Espírito Santo. Esses três Logos são o Tão, Brahmatman e o Espírito Universal de vida, e ainda mais além está o Absoluto. Esses três Logos emanam desse oceano universal de vida. Uma onda que brota pode ser Rishara, um Purusha que instrui, e logo que instruiu, volta a fundir-se no espírito do oceano. O Absoluto em si mesmo tem três aspectos, o Rein Sof e o Rein Sofaur. Falar do Ein torna-se difícil porque é o Absoluto e manifestado. No Absoluto não existe forma, nem aspecto, nem número ou peso. Quando o universo se dissolve fica apenas a recordação na consciência dos deuses e com essas recordações forma-se o universo do pleroma, e, se quiséssemos retirar daí alguma coisa já nada existiria, pois são só recordações. Síntese. Por um ser autorrealizado entende-se aquele que tenha criado os corpos solares e que tenha eliminado o ego. Somente se desce ao abismo por ordem do ancião dos dias, e então, será para ascender. A iniciação é a tua própria vida. O íntimo é aquele que recebe as iniciações. Assim pois, a iniciação nada tem que ver com nenhum desses fantásticos relatos que tanto abundam em certos livros. Aqui nada se nos dá gratuitamente, tudo tem um custo. Aquele que nada se deve, nada se lhe paga. As iniciações são recompensas que o Logos outorga ao homem, quando o discípulo se sacrificou pela humanidade. Aqueles que somente se preocupam com o seu progresso espiritual e que não trabalham pelos seus semelhantes, não conseguem absolutamente nada. Aquele que quiser progredir tem de sacrificar-se pelos seus semelhantes. A iniciação é a própria vida intensamente vivida com retidão e com amor. Há associações. A síntese cabalística dos números mostra a qual princípio ele está associado, como foi explicado na seção Interpretação, é assim que se interpreta o tarô e a cabala. Todas as cartas possuem sua síntese, nos arcanos menores ela é mostrada na parte inferior à direita da carta. Exemplo, a carta 23, o lavrador se relaciona com o arcano 5, o hierarca, pois 2 mais 3 igual 5.